Edna, e aí? Vamos lá. 48 horas ainda de mandato na Assembleia. Qual que é o balanço aí que você faz de ficar 2 meses aí Eu acho como que deputada? foi para valer já? Sim, tá valendo. Então tá bom, bora. Eu acho que foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que esse período foi um período em que a gente fez uma movimentação antes de entrar, reunimos, né, um grupo de pessoas, representantes de vários setores e até de alguns municípios, para dizer o que era mais importante a gente tratar nesse processo todo. Eu vim aqui, inclusive, a primeira entrevista, acho que eu dei, uma das primeiras foi aqui, e a gente tinha levantado a questão do feminicídio como uma questão mais importante e mais grave. Também eu penso assim também, né? E nós, então, levamos para a Assembleia esse tema para discussão. São 2 meses, pouco tempo, não dá para a gente poder falar de tudo. Quase né? emplacou uma CPI, né? Quase emplacamos uma CPI. Trouxemos para o debate público a questão do feminicídio. Eu acho que com outros elementos, né, que a gente, às vezes, quer uma solução muito rápida, muito imediata para um problema que é estrutural, né? Então, a gente conseguiu fazer, eu acho, um debate para mostrar que é um problema complexo, é um problema estrutural, que precisa de investigação, precisa conhecer melhor o que está acontecendo, por que nós não temos impedido a vida, os assassinatos de mulheres, o feminicídio. Então, eu acho que foi uma escolha importante que a gente fez de levar esse tema para a Assembleia, e ele foi tomando corpo e foi nos conduzindo para um trabalho que hoje eu estou muito feliz com ele, que é a Câmara Setorial Temática, que é um espaço onde a gente tem se reunido, tem mulheres muito potentes, muito expertises nessa área. E nesse processo aí da Câmara houve um impasse ali, né? Da representação eu acho que teve primeiro um medo dos governantes, né, da base do governo, que a CPI pudesse ser um mote da oposição contra o governo, como existe esse jogo mesmo político, né? Então nós tivemos um engasgo ali no início, né, por conta desta compreensão que é o campo político, o governo tem em relação à CPI, e também nós tivemos um atrito, talvez eu possa falar de um pequeno atrito, que foi na forma como os atores, né, ligados ao governo fizeram na questão de negar a CPI, né? Então, primeiro fez o acordo e tal, né? E aí, acordo para enterrar a CPI, eu acho que isso foi também um debate que para mim foi interessante, até me chamou a atenção as formas de narrativas, né, que se tem para poder inviabilizar um encaminhamento de uma CPI. Mas eu achei que no final das contas foi bom. Foi bom porque eu acho que o governo assumiu essa pauta como uma pauta importante, ainda que muitas vezes irritado, muitas vezes incomodado, né, que as mulheres queiram, sem nenhuma mediação, sem nenhuma domesticação, vamos dizer assim, falar sobre um tema que afeta a vida delas, né? Sim. Então, houve resposta do governador, houve resposta do vice, houve resposta... Você conseguiu chamar a atenção, né? Eu acho que a gente acabou chamando a atenção para a pauta, que eu acho que é muito positivo, porque, de fato, é uma pauta que não pode ser desconsiderada pela população e nem pelo poder público, né? Nós estamos falando de vida, de mulheres, de famílias, de pessoas que tinham, né, projetos de felicidade, de vida, né, e que são interrompidas, né, por uma violência absurda, inaceitável, que é a violência do machismo, da misoginia, né? E a gente não pode aceitar que a nossa sociedade se expresse no nível da violência dessa forma, né? Nós precisamos ter um mínimo de civilidade no trato com o outro, né, para que a gente não produza ódio, porque quando a gente produz ódio, Abdala, a gente tem como principais vítimas desse ódio as mulheres, que já são, né, historicamente tratadas como inferiores, já são historicamente depositárias de ódios, né, dos mais diversos tipos, né? Ali também houve uma situação, uma espécie de um atrito, um impasse, né, porque você, ao não conseguir a criação da CPI, você sugeriu a criação de uma Câmara para debater esse assunto. Mas houve ali no caminho um deputado bolsonarista que tentou
Eu acho que assim, aqui... Gilberto Catani, né? O bolsonarismo, e aí assim, eu fui caçada na Câmara porque o bolsonarismo entendeu, né, os candidatos bolsonaristas, que hoje são absoluta maioria, se não a totalidade dos vereadores na Câmara e das vereadoras, porque eles entendem que quando eles entram em embate com uma petista, isso é bom para eles, né? Porque insufla a rede deles, a bolha deles. Então eles precisam... Traz mais seguidores, Edna? Mais engajamento, mais servidores. Então eles precisam manter acesa a chama do ódio ao inimigo comum. Então eles fazem essa política do ódio. Eu sou uma mulher que carrego em mim todos os elementos, né, que podem... Você é um ótimo combustível? Eu sou um ótimo combustível para o bolsonarismo. Porque eu sou mulher, eu sou de esquerda, eu sou negra, eu sou feminista, né? Você gosta de inflamar a massa? Eu defendo pautas que para eles são pautas morais, que eles produzem terrorismo com essas pautas, como, por exemplo, a defesa da população LGBTQIA+, né? E entre outras coisas. Então, eles sempre vão achar que me atacar é a melhor forma de eles manter o combustível da bolha deles, né? Então, quando eu apresentei a CPI, né, o Catani se recusou a assinar. Depois, quando eu apresentei a comissão, que li em plenário que ia apresentar, eu estava colhendo assinaturas, ele atravessou para apresentar a comissão. E aí, assim, mas quem apresentou primeiro essa criação na verdade, da Câmara? eu apresentei primeiro porque estava público que eu estava tratando desse assunto, né? Mas por uma manobra sutil, né, burocrática, vamos dizer assim, ele se apegou para dizer, não, fomos nós, eu que apresentei e atravessou. Tudo bem, não tem problema, não estava ali para brigar com um deputado titular, né, e muito menos para brigar sobre a questão, se eu fosse titular talvez até brigasse, mas não era o caso naquela situação, né? O que me importava, o que era para mim importante, é que a gente pudesse constituir um espaço público de diálogo sobre esse problema do feminicídio, que é uma coisa absurda e que até então não havia, né? Então eu acho que acabou que a Câmara Setorial, para mim, é mais vantajosa, é melhor até do que a própria comissão, a CPI e a própria comissão especial. Por quê? Porque a Câmara Temática, ela pode ser conduzida por alguém que não seja deputado. Então, mesmo saindo, eu vou poder continuar presidindo essa Câmara Temática, porque foi eu quem apresentei o pedido, né? E isso vai ser, para mim, muito importante, porque nós estamos numa construção metodológica, Abdala, para que a gente possa investigar com qualidade o fenômeno do feminicídio aqui no estado de Mato Grosso e de que forma o Estado tem perdido as vidas de mulheres na forma como vem agindo, né? Então, assim, se temos um resultado, precisa mudar. Mas a senhora acha que as leis que nós temos hoje, que condenam quem cometeu um feminicídio, ela é suficiente para que a pessoa tema que outras possam cometer? Em absoluto. Porque o feminicídio não, é um tipo de crime de ódio, né? Ele, assim como tem muitos, assim, o que faz com que o criminoso não pratique o crime? Nesse caso, que tem a ver não com o fato da pessoa ser criminosa, porque a maioria dos homens que matam as mulheres em razão de gênero, os feminicidas, eles não tinham passagem Não tem anterior. reputação criminal. Não é que não tem reputação criminal. Eles não tinham passagens anteriores, não tinha reputação criminal, exatamente. Então, para você ver que esse é um tipo de crime que tem um contorno diferente, porque ele está relacionado à ideia de inferioridade das mulheres na relação com os homens, né? Então, alguns homens exacerbam isso, né? Não tem controle da sua emoção de macho ofendido, ferido e que deve revidar, né? Na forma de violência contra o corpo de uma mulher. Então, acho que o feminicídio tem essa característica, mas não é por isso que ele não é um problema de políticas públicas. Então, como é que você coíbe esse tipo de comportamento? Quando você tem uma massa crítica da sociedade atenta a isso. Então, você tem que ter campanhas para que as pessoas possam entender que uma mulher nunca vai estar sozinha, porque toda a sociedade tem a obrigação de protegê-la numa situação de violência doméstica, né? Eu acho que isso é muito importante, que todas as mulheres saibam. E como que elas vão saber? Através de campanhas constantes
constantes, ininterruptas, para que todo mundo saiba que agressão à mulher, né, violência contra a mulher é crime, que toda a sociedade vai amparar essa mulher. Tendo uma rede de atendimento, mas também, além do acolhimento a quem já foi violentada, ações que previnem, como, por exemplo, já desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, né, 1 e 2, até o ensino médio, a escola tem que ensinar para as crianças o respeito entre os gêneros, entendeu? Tem que ensinar para os meninos, os meninos têm que ser educados a respeitar as mulheres. De casa também, né? E em casa também, mas muitas vezes nós temos famílias muito desestruturadas, mães solos que fazem das tripas coração para sustentar uma família. Então, onde que essa criança vai encontrar um amparo, uma educação que a família não possa dar, né? É na escola. Então, a escola é um espaço extremamente importante para educar as futuras gerações, né, as novas gerações. Então, eu vejo que tem muita coisa a ser feito, além de políticas públicas de apoio às mulheres, como, por exemplo, os empreendimentos que as mulheres querem desenvolver. Tem que ter uma linha de crédito no Estado, a taxa de juros bem facilitadas para que as mulheres possam, a partir de pequenos projetos, fazer empreendedorismo, lutar por isso. Tem que ter também reserva de... Tem uma independência financeira. Exato. Né? Tem que ter estímulo às empresas para contratar mulheres, para poder ter dentro das corporações, das empresas, protocolos de fortalecimento da mulher, de atendimento, de colocar a mulher em destaque, de contratar de forma paritária homens e mulheres. Então, toda a sociedade ela deve estar envolvida não apenas no problema, pensar o problema, se pensar enquanto membro, enquanto parte de uma sociedade, e também agir no sentido de dar sua contribuição, tanto o poder público quanto a sociedade. Acho que desse jeito a gente vai conseguir enfrentar o problema da violência contra a mulher e o feminicídio. Agora, para que a gente possa agir de fato e de forma assertiva, nós precisamos saber o que está acontecendo primeiro. Deputada, a senhora está prestes a encerrar esse ciclo aqui como deputada, né? É suplente, né? Primeira suplente? Sim. E só voltaria para a Assembleia agora em que condição? Em condição se for eleita? de ser eleita na vaga. Então a senhora já está assumindo aqui que é pré-candidata a deputada estadual ano que vem, pelo PT. Sim. Sim, eu sou candidata. Sim, eu acho que eu faço política, Abdala, por convicção, porque tenho um ideal, porque tenho bandeiras, porque não faço sozinha também. Então, eu acho que é importante abrir o espaço da política para a participação das mulheres, né? Para as mulheres, especialmente, que é de onde eu falo, para as mulheres que têm como pauta de sua vida a luta pela emancipação das outras mulheres, de todas as mulheres, entendeu? Porque enquanto a gente tiver uma sociedade que olha para a mulher como um ser inferior, né, as mulheres nunca vão poder se colocar como fazer política como mulheres. Entendeu? Eu acho que tem um jeito de fazer política que é próprio das mulheres e que a gente precisa vir para a política para conseguir exercer esse jeito próprio. Por enquanto, o único jeito que a gente conhece de fazer política é o jeito dos homens. Mas a gente tem um outro jeito de existir, nós mulheres. Então, para que a gente possa expressar esse jeito de existir na política, é preciso que mais mulheres ocupem esse espaço. Mulheres preocupadas com a promoção da justiça social, mulheres preocupadas em avançar socialmente, em direitos, em proteção da classe trabalhadora, dos jovens, das crianças, adolescentes, dos grupos mais vulnerabilizados, entendeu? Então, eu estou nesse propósito na política e eu acho que ainda não vou poder parar. Mas... Falando assim, que a senhora vai vir candidata, né? Existe ali uma federação. Sim. Que não é só o PT, tem o PV e o PCdoB. PCdoB. Falando em números, qual que seria aí a média, mais ou menos, que a Edna pretende alcançar para garantir votos, uma você vaga? fala? Sim. Porque tem que trabalhar com essa hipótese, né? Então, não é uma tarefa fácil. Nós temos candidatos muito fortes na chapa, 2 mandatos. Temos ali o Lúdio e o Barranco. O Lúdio Barranco.
O Zé Carlos do Pátio, que foi prefeito de Rondonópolis, deve se filiar ao PV. Então deve compor a chapa. O Zé Carlos do Pátio é um candidato para 30, 40 mil votos, né? Eu tive 16.488 votos na última eleição e fiquei como primeira suplente. O desafio é quebrar, para eu poder ter realmente chance, eu teria que fazer pelo menos uns 25 mil votos. Né? Eu acho que por aí, eu acho que talvez eu tenha chance, já é uma entendeu? Ideia. Talvez eu tenha 25 4 mil. cadeiras ali, mais ou menos? Para tentar fazer 4, ou então fazer mais do que isso para ficar entre os 3. O Lúdio deve passar dos 40, né? Eu acho que o Lúdio vai ser vai dos bater seu próprio ali. Recorde nessa eleição, entendeu? Eu acho que o Lúdio dá... Eu tô chutando também, né? Porque eu não sou uma matemática, não sou craque nesses números eleitorais. Mas eu imagino que o Lúdio pode ter entre 50 e 60 mil votos, né? Com a candidatura dele aqui de prefeito. Né? Eu acho que houve uma mobilização muito forte. Então tem um recal. Né? Além do mandato dele, que é um mandato muito bom, tem um recal também, né? Das eleições municipais. E o Barranco também, que tem feito um bom mandato, né? Deve manter ou aumentar o percentual de voto dele, o que é muito bom para a federação. Né? A senhora falou que a senhora é um bom combustível para quem é de direita, para bolsonarista, né? Para alimentar aquela bolha. Promover engajamentos nas redes sociais. Sim. A Edna, numa campanha eleitoral, ela faz o contrário? Ela também bate nos bolsonaristas, na extrema-direita, para ter engajamento? Eu tenho que bater, eles batem em mim. A ideia é essa também? Não, eu acho que não. Assim, eu não vivo para bater em ninguém, não, sabe? Mas para contestar ali, né? Eu vivo porque eu vivo politicamente, que eu quero dizer, para defender algumas pautas que eu acho que são importantes, como, por exemplo, essa da questão da vida das mulheres. Né? Mas eu acho que é uma coisa, assim, quase que natural, né, da oposição deles à minha atuação, porque eles são pessoas mentirosas, né? E eu sou uma pessoa... São mentirosas? Eles produzem muita fake news, muita responsabilização de terceiros o tempo inteiro. Então, não assim, assumem o que fazem? Não assumem o que fazem. E aí, para convencer... grave isso, hein, deputada? Aí, para convencer os outros daquilo que estão falando, acabam também inventando muitas histórias absurdas, histórias bizarras que eu já ouvi, não vou nem citar aqui, mas eu acho que isso, a mentira faz parte de uma estratégia política. Para a senhora direitamente... Eu acho que tem uma diferença entre direita e extrema-direita. A direita é aquele pessoal que mais defende comportado. Pautas liberais, né, de um mercado livre, que defende pautas, né, de fortalecimento da mão do mercado, de recuo do Estado, diminuição do Estado. Então, a gente pode bater isso sem problema nenhum. Mas ser de direita não quer dizer necessariamente ser contra a democracia liberal, certo? Até porque a democracia que nós temos é uma democracia que foi majoritariamente construída pela direita, ainda que no embate com a esquerda. Porque a esquerda tem muita contribuição em tudo que nós construímos até agora como anteparo, como discussão, como crítica. Isso é muito importante em qualquer sociedade. Agora, a extrema-direita não é a direita. Muitas vezes a direita se vale da extrema-direita porque, de verdade, quem tem voto é a extrema-direita, não é a direita. Né? A direita não tem voto. Quem tem voto é a extrema-direita. Né? Quer dizer, não é que não tenha voto, tem menos votos, vamos dizer assim. Então, tipo assim, mesmo um homem poderoso como o Mauro Mendes, ele precisa da extrema-direita e por isso que ele anda fazendo discursos muito mais da extrema-direita do que da direita. Porque está todo mundo flertando com o eleitorado de extrema-direita. Mas agora, aqui esse eleitorado é maior do que da direita? Porque aqui a gente, infelizmente, né, pela história nossa aqui, pela forma como nós nos organizamos socialmente, a extrema-direita é um movimento que ainda permanece muito forte aqui no estado de Mato Grosso, né? E assim, se eles forem falar, por exemplo, que o que eles defendem são os super ricos, acabaram de votar contra a taxação das betes, dos bilionários, né? E no Congresso Nacional, querendo que Lula tire da educação, da saúde, para poder aprovar a isenção de até R$7 mil de imposto de renda. Então, o que eu estou querendo dizer? A extrema-direita não pode dizer o que ela defende. Porque se ela disser o que ela defende de verdade, ela não vai ter voto. Concorda comigo? Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam produzir fake news o tempo inteiro.
eles precisam eleger um inimigo comum. Aquele lá é a representação de tudo que nós não aceitamos. Então, eles precisam ficar fazendo terrorismo moral. Então, assim, pegar as pautas morais e trabalhar as pautas morais, porque eles não podem falar o que eles pensam, por exemplo, sobre a questão dos direitos da classe trabalhadora. Eles não podem dizer por que eles votam contra os super ricos, contra as bets que produzem a desgraça de famílias inteiras que ficam viciadas naquele jogo, que a única coisa que serve é para subtrair recursos de famílias, né? Eles não podem falar por que são contra a taxação das big techs, que ganham bilhões aqui no Brasil sem pagar nenhum imposto. É uma terra de ninguém, as plataformas digitais. Então, eles não podem dizer o que eles defendem de verdade. E aí precisam ficar produzindo fake news de terrorismo moral. E aí, eu sou uma mulher preta, e existe, dentro desse discurso da extrema-direita, um machismo, uma misoginia muito forte, né? Então, eles têm esse ódio, eles propagam esse ódio às mulheres, né, especialmente as mulheres que falam, das mulheres que têm posição política, as mulheres que não aceitam o lugar de subalternidade, de submissão aos homens, né, que são as feministas, que denunciam, que querem esse protagonismo também, né? Então eu vejo isso. Então eu sou um combustível que, infelizmente, eles utilizam. Agora, a minha intenção na política não é ficar debatendo com a extrema-direita. A minha intenção na política é mostrar quantas pautas estão ausentes da centralidade do debate na política e no poder, e como que a maioria tem sofrido as consequências disso. De um poder que está sendo muito concentrado por uma única visão, por uma única perspectiva, e a visão da maioria da população, que é das mulheres, da população negra, do povo trabalhador, está ausente do debate público. Então, assim, é uma distorção isso. Então, acho que é um pouco por aí. Edna, falando aqui da Assembleia, tem uma perspectiva aí de conquistar 4 cadeiras, mas assim, aí nós temos, vou nem entrar na seara da Câmara Federal, mas vamos falar da majoritária. Nós temos aí o Senado e governo. A federação tem nomes para essas 2 cadeiras? Senado, vai ter que apresentar um nome, né? O Carlos Fávaro provavelmente é um nome que deve... eu acho que nomes tem vários nomes. A questão é como é que nós vamos fazer a química, né? Como diz o Trump para o Lula. Como é que a gente vai organizar a química desses nomes? Quem vai para que lugar? Né? Eu acho que, além da federação, que é PV, PCdoB e PT, nós temos outros aliados, como, por exemplo, o PSD. Você acha que pode, de repente, ter ali o Fávaro e a Janaína nesse grupo? Olha, dizem que, e eu acredito nisso, que política nada é impossível, né? Depende de como que vai ser construído esse diálogo, né? Ai, meu Deus. Depende de como vai ser construído esse diálogo. Eu não estou à frente dessa conversa, quem está fazendo isso é mais a professora Rosaneide, o Altir, né, o Barranco, o Lúdio. Eu, nesse momento, eu estou até preferindo não estar, porque eu preciso resolver umas questões. Primeiro, mandato, que eu tive que focar muito nele, e outras questões. Mas eu acho que é uma construção. O PT tem que apresentar os nomes, mesmo que para negociar tem que apresentar os nomes, na minha opinião. Precisa ter protagonismo, sim, porque nós temos um eleitorado, se o bolsonarismo tem um eleitorado fixo aqui, o lulismo também tem um eleitorado fixo aqui. Tem um percentual do eleitorado que é lulista e vai votar nas candidaturas que mais representarem o lulismo aqui. E nós não podemos abrir mão de mobilizar esse eleitorado. E, para isso, nós precisamos ter os nomes. Esse diálogo não pode... Esse processo de construção das candidaturas não pode colocar o PT na invisibilidade. Não pode colocar os nomes do campo lulista na dúvida, na invisibilidade. Nós precisamos construir com ousadia essa engenharia política que vai ser apresentada ao eleitorado nas próximas eleições. Edna, você está suplente neste momento, está ocupando a cadeira do deputado Lúdio Cabral, mas na Câmara de Vereadores você era titular. Sim. Você sente saudades da Câmara? Da Câmara, não. Acho que não. Não sinto. Acho que foi um processo que eu sofri muita hostilidade, né, para ser tirada de lá. Não era assim no começo, ao contrário, eu tinha boas relações ali,
tranquilo, mas, de novo, né, eu sou o combustível perfeito, né, para que o bolsonarismo tente crescer em cima de mim, né? E isso aconteceu ali na Câmara, de uma forma que eu não esperava, né? Então, me pegou muito de surpresa a capacidade que as pessoas têm ali de jogar baixo e de promover uma verdadeira delinquência política, né? Você não pensa em voltar para a Câmara? Não penso em voltar para a Câmara, não. Acho que... Já foi? Já foi. Eu acho que tem uma diferença também. Eu tenho um perfil de discussão de políticas mais em âmbito estadual, nacional, né? Eu sou servidora pública estadual, né? E a Câmara, lamentavelmente, a população condicionou o seu formato a uma espécie de presidentes de associação de moradores de luxo, né? Então, tipo assim, parece que o vereador não tem uma função mais institucional, de pensar a cidade, né? O vereador é muito confundido com aquele líder comunitário com mandato institucional na Câmara, entendeu? Então, assim, eu acho que acaba o debate sendo muito rebaixado para uma cidade que, por exemplo, é uma capital, que precisaríamos discutir temas. Capital, ela tem uma proporção, uma dimensão de Estado, porque tudo que é do Estado deságua aqui. Então, eu vejo que ainda precisa evoluir essa compreensão do papel do Poder Legislativo no município. Mas você, sendo candidata no ano que vem para deputada, a sua condição te permite, com essa cassação que houve na Câmara? Abdala, eu estou lutando e vou continuar lutando para que haja uma decisão da Justiça que cesse esse absurdo antidemocrático, essa violência política de gênero que eu sofri na Câmara Municipal de Cuiabá e que eu espero e tenho muita fé, muita confiança mesmo de que isso vai acabar. A sua votação, porque parece que houve uma regulamentação em relação a uma questão federal, tanto é que por isso que o Abílio acabou voltando quando ele foi cassado, que não era uma questão de voto de maioria. Aí parece que o Demilson foi até autor para regulamentar, condicionando essa questão federal. Não, na verdade o que ele fez ali foi ampliar o quórum para cassação de mandato de vereadores. No meu caso, não mudaria nada, porque houve um acordo ali, né, articulado por Chico 2000 entre os vereadores para me cassar. Então, eu fui cassada. Então, o teu quórum já estaria dentro dessa... Dos 25 vereadores que tinha, 24, 25, 25 vereadores, sim, 20 votaram para me cassar. Então você assim, já estaria dentro dessa... Foi um arranjo, um acordo feito de fora para dentro que permitiu quase que o consenso para me cassar. E aqui eu até queria dizer que poucos homens têm coragem de fazer o que é certo quando a maioria faz o errado. E aí eu quero dizer que foram 3 homens que votaram contra essa barbaridade que a Câmara conduzida por Chico 2000 produziu. Né? E o que você achou do Chico em relação ao Coronel Dias? Você deve ter visto o vídeo para sair na porra. Ele é um desequilibrado, né? Assim, no sentido de que tem pouco controle sobre suas emoções, né? Eu tenho lembranças horríveis do comportamento dele na Câmara. Tipo assim, ele tinha chilique lá comigo quando eu estava como vereadora, gritava, me xingava, parava. Teve um dia que ele ficou, acho que uns 40 minutos da sessão, interrompeu a sessão como presidente da casa para desferir palavras de baixo calão contra mim, me xingar, me esculhambar, me humilhar, entendeu? Tipo assim, parecia que era uma necessidade que ele tinha de me humilhar, né? Porque parecia que ele se sentia talvez incomodado com a minha presença ali, né? É triste, né? Você vê que no espaço público a gente tem sustentado figuras nefastas, né? De condutas que nada tem a ver com o bem público, com a defesa dos direitos da população. Porque eu acho que mesmo aquelas pessoas que muitas vezes trocam o voto por um dinheiro, não estão fazendo isso porque querem um parlamentar ou um dirigente público que lhe traga infortúnio na vida, né? Que é o que o campo político, que os políticos façam pela população, né? E é lamentável isso, né? Você tem algum arrependimento, Edna? Não tenho nenhum arrependimento. Eu acho que eu fui...
Eu sou uma pessoa muito verdadeira, Abdala. Eu não represento uma política no espaço público. Eu sou quem eu sou. Eu sou isso que todo mundo está vendo aqui, entendeu?